Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Geografia Explica. Hoje estamos aqui para falar sobre a divisão administrativa do Brasil, sobre sua organização interna e como que essas divisões políticas foram se alterando ao longo do ano. Tanto divisão dos estados, formação de novos estados e também a forma de organização regional. Nosso país é conhecido popularmente como Brasil, mas na verdade ele tem nome e sobrenome. É isso mesmo. O nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. E ele tem uma estrutura administrativa que está lá na Constituição Brasileira, que diz assim, da organização político-administrativa, é o artigo 18. A organização político-administrativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, pessoal, é isso que está dizendo lá na nossa Constituição, na nossa lei máxima. E toda a organização interna do país, ela é feita em cima disso aí. E baseado nessa organização administrativa, o nosso país ele é dividido em 27 unidades federativas, 26 estados e um Distrito Federal, todos eles comandados aí por um governador eleito democraticamente pelo povo. Os estados são divididos em municípios, e os municípios podem ser divididos em distritos. Mas essas divisões, gente, tanto de estados quanto de municípios, ou mesmo a regionalização que é feita no Brasil, ela não é algo estático. Podem ocorrer alterações nessa divisão aí no decorrer dos anos. E é isso que nós vamos ver agora. Como que essas alterações foram acontecendo aí ao longo dos anos. Antes, porém, da gente falar sobre a divisão dos estados e municípios, sobre essa forma de organização, vamos falar sobre os três poderes que regem o Brasil. O Brasil ele é dividido ali em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é aquele responsável por executar as obras, formado aí pelo presidente da República, pelos governadores dos estados e do Distrito Federal e pelos prefeitos. São esses que realmente executam, que fazem as obras, é o que faz as coisas acontecerem ali nas unidades administrativas. Nós temos o legislativo, que é formado em âmbito federal pelos senadores, temos os deputados federais, os deputados estaduais e dentro dos municípios temos ali os vereadores. Eles são responsáveis por legislar, ou seja, fazer as leis e também fiscalizar as obras do executivo, fiscalizar todas as ações do executivo. Gente, lembrando que eu estou falando aqui daquilo que está na Constituição. Estou falando aqui daquilo que é oficial. Se o político que você conhece se dedica ali a arrumar emprego, a colocar a máquina para limpar o terreno, o baldio, enfim, isso não vem ao caso. Eu estou falando do que é oficial, ok? E o judiciário? O que faz o judiciário? Gente, o judiciário é formado pelos juízes e a função dele é julgar e dar a sentença. Só isso. Também, se você conhece algum juiz que beneficia político, se conhece algum juiz que vende sentença, isso aí, gente, está à margem da lei. Isso não é correto e o que nós estamos falando aqui é aquilo que está na Constituição, beleza? Nós vamos partir da organização do Brasil, começando lá em 1822, a partir da independência brasileira. Como que estava o Brasil no período da independência? Vamos olhar nesse mapa aqui, observa. Gente, em 1822, o Brasil ele tinha essa configuração. Nós não tínhamos aí muitas áreas que hoje a gente já tem e tinham áreas que hoje a gente não tem no mapa. Por exemplo, a Cisplatina. Cisplatina é uma área que hoje pertence ao Uruguai e ela pertencia anteriormente ao Brasil. Nós tínhamos ainda pouquíssimos estados. Nem se compara com a quantidade de estados que temos hoje. Olha, Goiás era ainda um estado gigantesco, assim como Mato Grosso, como Pará. Minas Gerais faltava um pedaço, Santa Catarina também. Bahia era muito menor do que é hoje também. Então, uma série de modificações foram acontecendo ao longo dos anos e o Brasil foi tomando essa cara que tem hoje, beleza? Nós vamos dar um salto no tempo agora e vamos lá para 1913. Esse é o mapa de 1913. Gente, nesse período de 1822 a 1913, o Brasil ele foi fazendo uma série de acordos
com outros países ali que o Brasil faz fronteira com eles. Tem até um videozinho que eu vou deixar aqui, que vocês podem ver todos esses acordos. E o Brasil se expandiu e passou a ter a área que ele tem hoje. No entanto, a divisão dos estados era completamente diferente. Observem aqui, olha, em 1913 nós já tínhamos o Amazonas e o Pará. Mato Grosso ainda era grande, Goiás ainda era grande, Minas Gerais já tinha a configuração que tem hoje, assim como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E o Nordeste também. No entanto, gente, esses estados, eles ainda necessitavam de se organizar. Para que se organize a administração de qualquer território, é necessário que se realize o que a gente chama na geografia de regionalização, que é dividir por critérios regionais, critérios com afinidades que vão facilitar a administração. E nesse período, o mapa do Brasil, ele era dividido aí em 5 regiões. Nós tínhamos aí, nessa parte verde aqui no mapa, a região setentrional, que era formado apenas por Amazonas, Pará e o território do Acre. Nós tínhamos a região norte-oriental, que pega ali Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. E nós tínhamos, gente, uma região ali que era chamada de região oriental, essa parte que está aqui em vermelho, que pegava ali Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e Sergipe. Então, essa configuração aí era a configuração que a gente tinha da região chamada de região oriental. A região meridional pega ali o que hoje é a região sul mais o estado de São Paulo. E a região central pegava o Mato Grosso, que era um único estado gigante, não era dividido ainda em Mato Grosso do Sul, e o estado de Goiás, que pega a área de Goiás hoje, mais o estado de Tocantins, mais o Distrito Federal. Isso aí em 1913. Em 1940, nós tivemos mais algumas grandes modificações na divisão regional e dos estados brasileiros. Nós temos aqui, por exemplo, a região setentrional, que antes pegava aí Amazonas e Pará, agora ela pega aí também Maranhão e Piauí. A região nordeste agora já foi criada também. No entanto, ela é muito pequena e pega ali apenas os estados de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Existe uma região, gente, que é chamada região Este, que ela pega aí Sergipe, Bahia e o Espírito Santo. Olha só, então o Espírito Santo, em algum momento, ele tinha características que eram próximas mais do estado lá da Bahia e Sergipe do que dos estados da região Sudeste. E a região Sul, agora também criada, ela passou a compor aí com o estado do Rio de Janeiro. Antes nós tínhamos ali a região meridional, que era Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Agora ela passa a chamar região Sul e passa a ter ali também o estado do Rio de Janeiro. E a região de Minas Gerais passa a pertencer à região central, que agora passa a ser chamada de Centro. Essa divisão regional de 1940, essa organização dos estados de 1940, ela ficou por pouco tempo. Já em 1945, outras modificações ocorreram. Observem aqui, em 1945 foram criados aí vários territórios. Nós tínhamos aí, além do território do Acre, que já existia, foram criados aí ainda o território de Fernando de Noronha, o território de Guaporé, o território de Rio Branco, Amapá, Ponta Porã e Iguaçu. Então, nós tivemos nesse momento uma criação aí de vários territórios e mais uma vez uma mudança na divisão regional. Aqui nós já temos a região norte com a configuração que a gente já tem hoje, no entanto, acrescido aí ao invés de territórios, hoje temos estados, né? A região centro-oeste já passa a se chamar região centro-oeste, com Mato Grosso, Goiás e o território de Ponta Porã. A região sul perdeu o Rio de Janeiro e ficou sendo lá São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e território do Iguaçu. Lá em cima, Maranhão e Piauí, que antes estavam na região norte, agora eles estão fazendo parte do Nordeste Ocidental. Temos aí o Nordeste ainda Oriental, aquela configuração anterior que não modificou. E temos agora a região leste, só com Bahia e Sergipe. O Espírito Santo passou a fazer parte aí da região leste meridional. 1969,
novas modificações. Agora, gente, a gente já tem as regiões um pouco mais parecidas com aquelas que nós temos hoje. Vamos ao mapa. Olha, nós temos aí em 1969 já o Acre, que deixou de ser território e passou a ser estado. Nós temos na região centro-oeste a criação do Distrito Federal. Nós temos a região sul, já com os 3 estados que fazem parte dela até hoje. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E a região sudeste também, com Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E o nordeste também já com a configuração atual. Então, gente, de 1969 para cá, já não houveram muitas modificações na divisão regional. No entanto, alguns estados ainda se dividiram e alguns territórios deixaram de ser territórios e passaram a ser estados. Olha só, e essas modificações são as últimas que se tem aí no território brasileiro, na organização dos estados, na organização regional, é a que temos até hoje. Vamos ao mapa aqui, olhem comigo. A região norte, ela agora foi criado nela o estado de Roraima, o estado do Amapá, o estado de Rondônia, e olha esse detalhe aqui. O estado de Goiás foi dividido aí em Goiás e Tocantins. Só que Tocantins não ficou pertencendo à região centro-oeste. Tocantins ele foi lá para a região norte também. Nordeste continuou do mesmo jeito, Sudeste continuou do mesmo jeito e a região sul também continuou da mesma forma. Gente, o que a gente pode perceber aí? À medida em que o país vai evoluindo, à medida que a quantidade de pessoas vai aumentando, à medida que as indústrias vão se espalhando pelo território, que novas cidades vão surgindo, à medida que interesses políticos passam a agir ali em alguns locais, há aí o surgimento de novos estados, há aí o surgimento de novos municípios. E tudo isso, gente, não depende simplesmente da força de uma pessoa. Tudo isso também depende da força do povo. Um estado ele não é dividido apenas porque o governador quer. É necessário que haja um plebiscito, é necessário que haja um apoio popular, é necessário que haja um apoio político. Isso não é tão simples assim. Essa configuração que nós temos aí desde 1988 é a mesma que nós temos até hoje. No entanto, gente, isso ainda pode mudar. É claro que vai mudar. A gente não sabe quando, mas que vai mudar, vai. Eu vou apresentar para vocês um mapa que pode ser do Brasil no futuro. Gente, é só especulação, mas existem ideias, existem projetos do surgimento ainda de vários estados no território brasileiro. Observa aqui, dentre as alterações que estão previstas, gente, a gente tem a criação aí do estado de Solimões, com 25 municípios lá vindo do estado do Amazonas. Temos aqui o estado de Tapajós, com 27 municípios provenientes aí da divisão do Pará. E o Pará ainda se dividiria em Carajás, com 39 municípios. Existem também previsões para a criação do Mato Grosso do Norte. Lembra do Mato Grosso que foi dividido aí em Mato Grosso do Sul? Agora ele poderá ser dividido ainda em Mato Grosso do Norte, com mais 25 municípios. São Paulo seria dividido aí também e criado o São Paulo do Sul, com 54 municípios. E ainda a criação de outros 3 territórios aí nas áreas lá do atual Amazonas, que seria o Alto Rio Negro, Solimões e Juruá. Pessoal, sempre que a gente pensa na criação de um território, é pensando também que aquele território se fortaleça e futuramente também ganhe status aí de estado. Ok? Gente, matériazinha pequena, tranquila, light. Tenho certeza que a gente esclareceu todas as dúvidas. Se deixamos uma dúvida no finalzinho lá sobre os possíveis estados, gente, não fique com essa dúvida porque isso é apenas especulação. Se você, no lugar que você mora, se você tem aí uma história, se tem um projeto de que o seu município ou o seu estado poderá ser dividido, deixa nos comentários aqui para a gente saber também, beleza? E olha, não se esqueça de deixar o apoio aqui no nosso canal, curtir o vídeo, deixar o joinha, compartilhar com todo mundo nos seus grupos. E se ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever aqui, ativar as notificações e ser o primeiro aí a saber das nossas novidades. Beleza? Até a próxima!